Não, não é a tragédia que você está pensando. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em 1917, a Europa estava em plena guerra. No conflito que passaria para a história como a Primeira Guerra Mundial, as nações europeias se envolviam em verdadeiras matanças que já haviam ceifado a vida de milhões de soldados e de civis. Se dirigindo para seu 4º ano, a guerra ainda não dava sinais de que terminaria, e os países já beiravam o total esgotamento, tanto de recursos quanto humano. O Império Alemão sofria pesadas baixas, lutando em 2 frentes. No Ocidente, os alemães estavam profundamente entrincheirados na fronteira com a França. No Oriente, era principalmente com os russos que o exército alemão travava a guerra. Nesse cenário, o governo alemão, chefiado pelo imperador Guilherme II e fortemente influenciado pelos comandantes militares Hindenburg e Ludendorff, decidiu lançar mão de um inusitado, mas altamente eficiente plano para tirar seu inimigo oriental da guerra. O plano alemão era relativamente simples: permitir que um agitador público de origem russa, notório defensor das ideias comunistas de Marx e Engels, cruzasse o território alemão rumo à sua pátria, para que lá pudesse inflamar os ânimos da população, criar uma revolução e derrubar o então governo russo, no caso, a República Menchevique, que já havia tirado o czar Nicolau II do poder e que tentaria apaziguar os ânimos inflamados no país, também bastante penalizado pela interminável guerra. O conhecido agitador público em questão já havia passado uma temporada na Sibéria por conta de suas ideias revolucionárias, ainda no final do século XIX. Depois disso, ele passou por vários países europeus, sempre envolvido em congressos comunistas. Quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, o agitador estava em Zurique, na Suíça, e lá permaneceu, até que chegaram a seus ouvidos as primeiras notícias da Revolução Russa, ocorrida em fevereiro de 1917, que, como citado, derrubou o czar, instaurando a República Russa. O nome do agitador russo em questão é Vladimir Ilyich Ulyanov. Contudo, ele passaria para a história com seu apelido, Lenin. Lenin estava profundamente interessado em participar da Revolução Russa, que havia sido iniciada com certa participação do Partido Bolchevique, que ele ajudara a fundar anos antes. Contudo, seus planos de chegar à sua pátria natal foram frustrados quando ele descobriu que todas as linhas férreas que ligavam a região à Rússia estavam bloqueadas, em virtude do esforço de guerra. Lenin estava ilhado na Suíça, enquanto a Revolução Russa se desenrolava, sem sua presença. Nesse momento, porém, seus interesses foram ao encontro dos interesses do governo alemão. Os alemães viram em Lenin e seus cerca de 30 camaradas uma oportunidade de desestabilizar o governo russo e forçar uma negociação de paz. Lenin, ciente das intenções dos alemães, tratou logo de prometer uma completa retirada da Rússia da guerra, tão logo conseguisse chegar ao poder. Além disso, acredita-se que o líder bolchevique também negociara com os alemães a cessão de uma série de territórios a leste, algo que seria de fato cumprido com o Tratado de Brest-Litovsk, que concedeu à Alemanha, à Finlândia, os países bálticos, entre outros territórios, situação que se manteve até o fim da guerra. Aquele parecia ser o melhor dos mundos para ambos os lados. Lenin poderia participar da tão sonhada revolução, e a Alemanha veria seu inimigo oriental sair da guerra, permitindo que seu esforço se direcionasse, de forma definitiva, para a frente ocidental. Era um cenário perfeito. Contudo, esse paraíso momentâneo traria efeitos desastrosos não só para alemães e russos, mas para toda a humanidade. A respeito da decisão do governo alemão de enviar Lenin para a Rússia em revolução, Winston Churchill teria afirmado, abre aspas, os alemães enviaram à Rússia a mais terrível das armas, transportaram Lenin em um trem lacrado como se fosse um bacilo da peste, fecha aspas. E ele estava certo em sua constatação. Lenin, junto de seus camaradas, atravessou a Europa em um vagão rumo à Rússia. Após atravessar o Mar Báltico e chegar à Suécia, Lenin e seus aliados atravessaram a fronteira com a Finlândia, onde foram efusivamente recebidos por seus apoiadores.
Poucos dias depois, Lenin chegava a Moscou e nos próximos meses prepararia a nova parte da revolução, que o faria chegar ao poder de forma definitiva em novembro daquele mesmo ano. Conforme tratado com o governo alemão, Lenin retirou a Rússia da guerra. Os dois objetivos principais do tratado informal entre o agitador e os governantes alemães haviam então sido lançados. O resultado, porém, foi catastrófico para todos. Em primeiro lugar, a Alemanha foi derrotada na guerra de qualquer forma já no ano seguinte, algo que foi causado em grande parte pela entrada dos Estados Unidos no conflito. Como consequência direta da rendição, os alemães não perderam apenas os territórios obtidos no tratado com a Rússia de Lenin, mas também outros territórios que foram cedidos aos vencedores. O governo alemão caiu e o imperador se exilou. Dali em diante, começaria uma grave crise econômica, que, em grande medida, terminaria por precipitar a Alemanha para um conflito ainda mais sangrento anos depois. Por outro lado, a Rússia, sob o governo ditatorial de Lenin, sofreu ainda mais do que havia sofrido na Primeira Guerra Mundial. Varrida por uma grave guerra civil que levou milhões à morte e que espalhou a fome e o terror por todo o seu território, a Rússia, incorporada posteriormente à União Soviética, seria penalizada por décadas seguidas pelos sucessores de Lenin, que realizaram toda sorte de atrocidades contra o povo russo e que levaram o mundo a um patamar beligerante nunca antes vivenciado. Contudo, esses são os efeitos mais diretos da ação do governo alemão de enviar Lenin para fazer a revolução na Rússia. Muitos outros desdobramentos puderam ser observados nas décadas seguintes. A chegada ao poder de Lenin por meio de uma revolução popular e seu estabelecimento no poder por meio de forte repressão da oposição existente serviriam de exemplo para outros tantos ditadores europeus. Mussolini chegaria ao poder apenas 5 anos depois de Lenin. Em 1936, seria a vez de Francisco Franco tomar o poder na Espanha, apenas 3 anos após a chegada no poder de Adolf Hitler, fazendo com que o plano alemão de enviar Lenin para a Rússia tenha resultado, afinal, no incentivo para que um ditador ainda mais sanguinário assumisse o poder na própria Alemanha. Por outro lado, a Revolução Russa mostrou aos partidos comunistas de todo o mundo que era possível chegar ao poder. Nas décadas seguintes, em países como a China, Vietnã, Camboja e Cuba, revoluções comunistas tomaram o poder e, seguindo a cartilha de Lenin, se consolidaram por meio da força, submetendo o povo a regimes cada vez mais brutais. O saldo de mortos dos governos comunistas, segundo diversas fontes, chega a 100 milhões de seres humanos. E tudo isso começou com um acordo entre um governo e um agitador político. É claro que alguém pode afirmar que esta argumentação é um pouco exagerada e que, no fim das contas, as coisas aconteceriam da mesma forma com ou sem a ajuda do governo alemão. É certo que prever as implicações futuras de eventos que não aconteceram é pura especulação. Contudo, é preciso frisar que há pelo menos um pouco de sentido nessa avaliação. Se Lenin tivesse ficado preso em Zurique até o fim da guerra, ou seja, por mais 1 ano e meio, as coisas na Rússia poderiam ter sido bem diferentes. Um governo mais estável poderia ter se estabelecido e os rumos da história humana seriam bem diferentes. Uma coisa não se pode negar: a Revolução Russa de outubro de 1917 deve muito ao governo alemão. O fato é que essa atitude, tomada há mais de 100 anos pelo governo alemão, não é uma exceção à regra. É exatamente assim que os estados agem, tomando decisões visando não o longo prazo, mas sim os benefícios do momento, especialmente se esses benefícios envolverem a manutenção do próprio poder. Enviar um conhecido agitador político, na intenção de fomentar uma revolução num país de dimensões continentais como a Rússia, está longe de parecer uma ideia razoável. Contudo, de acordo com a lógica estatal, tudo era permitido, desde que os objetivos do governo alemão fossem alcançados. O Estado não se importa com as consequências futuras de suas ações. Afinal, elas geralmente caem na questão da tragédia dos comuns. Uns poucos tomam as decisões, das quais podem tirar vantagem num primeiro momento. No longo prazo, porém, todos irão sofrer as consequências.
Os incentivos, portanto, levam os governantes a tomar atitudes que visem seu próprio benefício imediato, não importando as catástrofes que se seguirão daí em diante. E se isso já era verdade em governos monárquicos, como o Império Alemão de 1917, imagine essa realidade nas democracias presidencialistas atuais. Se monarcas com mandato teoricamente vitalício foram capazes de tomar decisões inconsequentes apenas visando os benefícios de curto prazo, imagine o que não fazem hoje os nossos presidentes, com seus mandatos de 4 anos. Quantas decisões catastróficas não são tomadas todos os dias para beneficiar os amigos do rei em detrimento do futuro de toda a população? É certo que indivíduos também podem tomar decisões inconsequentes, mas, no geral, a tendência é haver uma preocupação maior com o longo prazo. Além disso, os indivíduos acabam por arcar com as consequências de suas má decisões. Os governantes não. 100 anos atrás, uma decisão do governo alemão condenou dezenas, talvez centenas de milhões de pessoas à morte. Hoje, é bem possível que decisões de governantes estejam plantando sementes de catástrofes futuras, ou talvez os governos as estejam enviando por meio de vagões de trem. Quando as catástrofes acontecerem, e elas inevitavelmente irão acontecer, é bem provável que esses governantes já estejam até mortos. Outras pessoas inocentes acabarão por pagar o preço de suas escolhas. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!